Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num assunto que, olha, mexe com o bolso e a vida de todo mundo. Impostos. Exato, impostos. E a gente está com um guia de estudos aqui sobre teoria da tributação que é bem direto ao ponto. O que é ótimo. Sim, então nossa missão é usar ele para deixar tudo mais claro. Tipo, para que serve imposto, que tipos existem e, claro, a pergunta que não quer calar. Quem é que paga essa conta de verdade no final do dia? Exatamente essa. Pois é, e essa investigação vai levar a gente para o coração de qualquer sistema tributário. A gente vai ver que existe uma briga constante, sabe? Entre ser justo e ser eficiente. Um equilíbrio difícil. Super delicado. E no meio disso vamos achar umas ideias, assim, bem surpreendentes. Como a de que aumentar impostos pode, na verdade, diminuir a arrecadação. Sério? Sim. E vamos também calcular aquele custo invisível que cada imposto gera, o famoso peso morto. Ótimo. Então vamos começar pelo começo, pelos ideais. O material abre com os princípios que deveriam guiar um bom sistema de impostos. O primeiro deles é a equidade. Isso. A ideia é tratar os iguais de forma igual. E os desiguais de forma desigual. Faz todo sentido. Exato. E isso já se divide em dois conceitos. O guia dá o exemplo do Albertin, do Barbosa e do Cardoso. Certo. O Albertin e o Barbosa ganham a mesma coisa, R$ 3.000. Pelo princípio da equidade horizontal, eles têm que pagar o mesmo imposto. São iguais, tratamento igual, lógico. Isso. Mas e o Cardoso? Ele ganha bem mais, 10 mil. Aí entra a equidade vertical. Como a capacidade financeira dele é maior, é justo que ele contribua com mais. Tanto em valor absoluto, imagino, quanto em percentual. Muitas vezes sim. A tabela do imposto de renda é o exemplo perfeito de equidade vertical na prática. Quem ganha mais entra numa faixa com alíquota maior. Entendi. Essa é a lógica do princípio da capacidade, então. Quem pode mais, paga mais. Mas, pensando aqui, e o outro lado? Quem usa mais os serviços do governo não deveria pagar mais também? Ótima pergunta. E sim, existe uma linha de pensamento para isso. É o princípio do benefício. Que seria? A lógica é exatamente essa que você falou. Você paga impostos na proporção do que recebe de volta do Estado. Só que essa ideia, quando a gente leva ao extremo, a conclusão é bem polêmica. E qual seria? Pensa bem. Se a gente aplicar isso ao pé da letra, uma pessoa muito rica que paga milhões em impostos deveria ter direito a serviços públicos melhores, muito melhores, que uma pessoa desempregada que não paga IR, por exemplo. Nossa, é verdade. O rico teria acesso a um hospital público de luxo e o outro ao básico. Vira uma lógica de clube privado, não de Exato. cidadania. Exatamente. Ok. E além de justo, o imposto ideal deveria ser discreto. O guia fala em neutralidade. O que seria isso? A neutralidade é tipo a utopia do imposto perfeito. Seria um imposto que não interfere nas suas decisões. Como assim? Você não decide comprar um carro em vez de outro, ou trabalhar menos, ou investir em outra cidade só por causa do imposto. Ele seria neutro, não alteraria seu comportamento. Uma utopia mesmo. Porque na prática não é nada disso, Tem né? um pouco. O exemplo do IPI é clássico. O governo baixa o IPI para estimular a venda de carros. Aumenta o do cigarro para desestimular. Isso é o oposto de neutro. Exato. É usar o imposto como uma ferramenta de política econômica, o que é super comum. E para fechar, o guia ainda cita a simplicidade. Que seria um sonho, né? Entender o imposto sem precisar de um contador. E a progressividade, que está muito ligada à equidade vertical. A alíquota sobe junto com a renda para tentar redistribuir um pouco. Certo, então esses são os ideais. Agora, para entender quem paga a conta, a gente precisa conhecer as peças do jogo, os tipos de impostos. Perfeito. A primeira grande divisão é entre impostos diretos e indiretos. Diretos são os que a gente sente no bolso de cara, tipo imposto de renda, IPTU. Isso. Incidem sobre sua renda ou patrimônio. E a característica principal é que não dá para passar para frente. Quem recebe a cobrança é quem paga. Já os indiretos são os mais... Sorrateiros. São os que estão embutidos no preço de tudo. ICMS, IPI. O tal do imposto invisível. Exato. Você compra um produto e nem se dá conta de que uma fatia daquele preço é imposto. Quem recolhe é a empresa. Mas quem arca com o custo lá na ponta é o consumidor.
É por isso que sempre falam em colocar o valor do imposto na nota fiscal, né? Para dar uma clareza. Exatamente, para tornar o invisível visível. E essa divisão tem uma consequência importante em termos de justiça. O material fala em impostos progressivos, regressivos e proporcionais. A gente já viu que o IR é progressivo. O que seria um regressivo? Um imposto regressivo é aquele que, em proporção, pesa mais no bolso de quem ganha menos. E aqui tá a pegadinha. Os impostos indiretos sobre consumo quase sempre são regressivos na prática. Por quê? Pense no ICMS do botijão de gás. O valor do imposto é o mesmo para todo mundo. Só que esse valor representa uma fatia muito maior da renda de quem ganha um salário mínimo do que da renda de quem ganha 30. Entendi. O valor é igual, mas o impacto é totalmente desigual. E na prática, como é que um imposto é cobrado? É sempre uma porcentagem? Não sempre. Existem duas formas principais. O ad valorem, que o nome já ajuda, incide sobre o valor. É a porcentagem, tipo 20% de ICMS. Certo. Mas também existe o imposto específico, ou ad rem. É um valor fixo por unidade. Por exemplo, R$ 1 por litro de gasolina. Não importa o preço do litro. E dentro disso tudo, o guia destaca um tipo de imposto que soa quase como uma provocação teórica. O imposto lump sum. Ah, o lump sum. Ele é fascinante porque ele personifica o grande conflito da tributação. A ideia é ridiculamente simples. Que é? O governo decide cobrar, sei lá, R$ 200 por ano de cada cidadão. Fim. Não importa se a pessoa é bilionária ou está desempregada. Nossa, mas isso parece a ideia mais injusta do mundo. Por que alguém estudaria uma coisa dessas? Porque, teoricamente, ele é o imposto mais eficiente e neutro que existe. Lembra da neutralidade. Sim, de não interferir nas decisões. Pois é. Como o valor é fixo e não depende de nada que você faça, se você trabalha mais, consome menos, poupa mais, você não tem como mudar seu comportamento para pagar menos. Ele não cria distorção nenhuma na economia. É um sonho de eficiência. Porém, um pesadelo de justiça. Exato. Ele é um imposto mais regressivo que dá para imaginar. Aqueles R$ 200 não são nada para um rico, mas são devastadores para quem tem baixa renda. É o exemplo máximo do trade-off, então. Perfeito. Ele tira nota 10 em eficiência e 0 em equidade. Ele força a gente a se perguntar, o que a gente valoriza mais? Que coisa. E falando em ideias que viram a nossa intuição de cabeça para baixo, tem uma teoria que soa quase como mágica. A de que um governo pode, em algum momento, cortar a alíquota de um imposto e acabar aumentando a arrecadação. Que história é essa? Essa é a famosa curva de Laffer. E não é mágica. É lógica econômica pura. A curva tem o formato de um U de cabeça para baixo. Um invertido, ok. Imagine um gráfico. No eixo horizontal, a alíquota do imposto, de 0 a 100%. No vertical, a receita do governo. Certo. Se a alíquota é 0, a receita é 0. Óbvio. Agora, o que acontece se a alíquota for de 100%? Se o governo tomasse todo o seu salário, qual seria seu incentivo para trabalhar? Ué, nenhum. Pra quê? Pois é. Eu ia, sei lá, tentar arrumar um jeito de trabalhar por fora ou simplesmente não trabalhar. Exato. Então, a arrecadação com 100% de imposto também tenderia a 0. A curva de Laffer diz que entre esses dois extremos, a arrecadação sobe, atinge um ponto máximo e depois começa a cair. A partir de um certo ponto, aumentar a alíquota vira um tiro no pé. Um tiro no pé, exatamente. E isso acontece por dois motivos principais. Primeiro, o desestímulo que você falou. Alíquotas altas demais desincentivam o trabalho, o investimento, as pessoas produzem menos. E o segundo? O incentivo à sonegação. O custo-benefício de sonegar fica muito alto. A informalidade cresce, as empresas gastam mais energia buscando brechas. O resultado é que a base sobre a qual o imposto incide encolhe tanto que, mesmo com uma alíquota maior, a arrecadação total cai. O gráfico do guia é bem claro nisso. Mostra que a mesma receita pode ser alcançada com uma alíquota baixa ou com uma muito alta. Isso, só que com a alíquota alta, a economia está sendo esmagada. É o pior dos mundos. Você sufoca a atividade econômica e ainda arrecada menos do que poderia. Ok. Então, o governo definiu um imposto, a alíquota está num ponto razoável da curva, mas agora vem a pergunta de 1 milhão.
quem de fato paga? A lei diz que o imposto é sobre um produto, mas quem bota a mão no bolso? O produtor ou o consumidor? A resposta para isso é um dos conceitos mais importantes da microeconomia e depende de uma palavra: elasticidade. Elasticidade. A regra de ouro é: a maior parte do imposto recai sobre o lado do mercado que for mais inelástico, ou seja, menos sensível a mudanças de preço. Menos sensível. Como assim? Pensa na elasticidade como a capacidade de fugir. Imagina que o imposto é um monstro que aparece no mercado. Ok. O lado elástico é quem tem um bom tênis de corrida. Se o preço muda, ele foge. O consumidor procura outro produto, o produtor vai fazer outra coisa. O lado inelástico está descalço. Ele precisa daquele produto, ou só sabe produzir aquilo. Ele não tem para onde correr. Exato. O monstro do imposto vai pegar quem? Quem não consegue fugir. O lado inelástico. Precisamente. Na economia, ser pego significa absorver a maior parte do custo do imposto. Pensa num remédio para uma doença crônica. A demanda é super inelástica. A pessoa precisa comprar de qualquer jeito. Exatamente. Se o governo criar um imposto sobre ele, quase 100% do valor vai ser repassado ao consumidor no preço final. Entendi. O material até traz um exemplo com números, um imposto de R$5. A oferta tem elasticidade 3 e a demanda tem elasticidade 2. Certo. A conta exata é mais complexa, mas a lógica é o que importa. Como a demanda com elasticidade 2 é menos elástica que a oferta, que é 3... Os consumidores se dão pior. Isso, eles são mais teimosos, mais presos ao produto. Pelos cálculos do guia, dos R$5 de imposto, o preço para o consumidor sobe R$3 e o valor que o produtor recebe líquido cai em R$2. Beleza, então a conta é dividida, mas de forma desigual. O estrago para por aí ou tem mais alguma consequência invisível? Tem, e ela é enorme. É o peso morto, o dead weight loss. Peso morto, que é isso? É o custo de eficiência do imposto. Pensa assim, o imposto torna o produto mais caro para o comprador e menos lucrativo para o vendedor. O resultado é inevitável. Menos gente vai comprar e vender. Exato, o mercado encolhe. E essa encolhida é o peso morto. Um certo tamanho, que é o bem-estar de todo mundo. Com um imposto, o governo pega uma fatia para ele, que é a arrecadação. Certo. O problema é que a perda de bem-estar dos consumidores e produtores é maior do que a fatia que o governo pegou. Um pedaço da torta simplesmente esfarelou e sumiu. Não foi para ninguém. Não foi para ninguém. Esse farelo, essa perda líquida para a sociedade, é o peso morto. É uma ineficiência pura. Um prejuízo que não vira benefício para ninguém. E tem como minimizar esse farelo? Sim, é aí que entra a regra de Ramsey. Ela diz que para ser o mais eficiente possível e gerar um mínimo de peso morto, o governo deveria tributar mais os bens com demanda ou oferta inelástica. Mas por quê? De novo o lado inelástico. Pela mesma lógica da fuga. Se as pessoas não têm como fugir, se a demanda é inelástica, elas não vão mudar muito seu comportamento de consumo por causa do imposto. Se o comportamento não muda, o mercado encolhe menos. E se o mercado encolhe menos, o peso morto é menor. Exatamente. O farelo da torta é bem pequeno. Peraí, isso leva a gente de volta para um dilema gigantesco. Com certeza. Se a gente seguir essa regra para sermos super eficientes, deveríamos botar impostos altos em quê? Em coisas como comida, remédio, conta de luz. Coisas que todo mundo precisa e não pode deixar de comprar. Exato. E aí está o grande conflito final que o nosso material apresenta. Do ponto de vista da eficiência, a regra de Ramsey faz todo sentido. Mas do ponto de vista da equidade, é uma monstruosidade. É extremamente regressivo. Pune justamente as famílias de baixa renda, para quem esses itens são a maior parte do orçamento. E essa é a briga final. Eficiência contra equidade. Parece que não dá para ter os dois ao mesmo tempo. É o equilíbrio mais difícil de todos. Toda e qualquer discussão sobre reforma tributária, no fundo, é uma tentativa de responder a essa pergunta. Quanto de eficiência a gente está disposto a sacrificar em nome da justiça? E o contrário. Não tem resposta fácil. Nenhuma. Certo. Então, resumindo a nossa investigação de hoje,
A gente começou com os ideais por trás dos impostos, como justiça e neutralidade, mas vimos que, na prática, eles vivem em conflito. O imposto lump sum foi o exemplo mais brutal disso. Super eficiente, mas terrivelmente injusto. Vimos também que o design do tributo muda tudo. Se ele é direto, indireto, progressivo, isso define o impacto real na vida das pessoas. E descobrimos com a curva de Laffer que a relação entre alíquota e receita não é nada óbvia. Mais imposto pode sim significar menos dinheiro para o governo. E, por fim, a gente desvendou o mistério de quem paga a conta. Não é a lei que decide, é a elasticidade. O lado menos flexível do mercado sempre arca com maior peso. E, além de tudo, todo imposto deixa um rastro de perda, um custo invisível para a sociedade, o peso morto. No fim, entender esses conceitos é a chave para qualquer debate sério sobre política tributária. O que nos deixa com um pensamento final para matutar. Se a teoria econômica mais fria nos diz que, para ter uma economia com um mínimo de distorções, o ideal seria tributar mais os bens essenciais que todos consomem, enquanto nosso senso de justiça social grita que deveríamos fazer o oposto. Como uma sociedade encontra um meio termo? O que vale mais? Um motor econômico perfeitamente azeitado ou uma carga tributária que a gente considere justa para todos?